amigos leitores. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um dia, mais uma sala aberta. Hoje é a sala de número 125. Seguiremos com o nosso plano de 365 dias, onde nós teremos lido, se Deus quiser, ao final do plano, a Bíblia toda. Uma leitura com interpretação, usando a hermenêutica, como foi falado no primeiro dia, entregando para vocês uma visão panorâmica sempre que, ou antes de iniciarmos um novo livro, para que você já tenha uma ideia do que esperar da leitura que será feita. Enfim, assim temos feito todos os dias e assim seguiremos firmes, como um propósito que eu coloquei em meu coração. E como diz o texto bíblico, Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme e o coração confia em ti. Então, assim, o meu propósito é firme, só que a minha confiança está em Deus. Eu sei que eu, ser humano, posso até falhar, mas por isso digo, o meu propósito é firme? Sim. Deus me conserva em perfeita paz? Também, porque coloquei diante dele esse propósito e confio nele. Por isso sempre digo, se Deus quiser, porque ele é soberano e é a vontade dele sempre que está acima de tudo. Agora, e você que está aí do outro lado? Você também colocou dentro do seu coração um propósito firme de ir até o fim, de estar todos os dias lendo a Bíblia? Porque vai acontecer N coisas para impedir. Vai acontecer muitas coisas. Tem o cansaço físico, mental, os problemas cotidianos, enfim, são tantas coisas que acontecem fora a opressão espiritual, o assédio do mal. E quanto a isso, aí você já sabe, Oração. Coração confia em ti. Propósito firme, Deus conserva em perfeita paz, cujo coração confia em ti. Então, confie em Deus, espere em Deus e faça a sua parte, tá bom? Quero saber de você. Seu propósito é firme? Você vai conosco até o fim e até depois do fim? Então vamos colocar diante de Deus novamente esse propósito e em nosso coração? Então coloque aí nos comentários. Eu vou até o fim. E se Deus quiser, até depois do fim, Talvez alguns não vá mais até depois do fim. Não tem problema. Isso é muito compreensível. Não tem problema. Mas quem vai até o fim, pelo menos esse ano, pastor, até o final do ano ou até o final deste propósito, que tem gente que começou depois, Eu vou seguir 365 dias, vou até o fim. Agora você que é um pouco mais ousado e diz assim, eu vou até depois do fim, então coloque aí. Até o fim ou até depois do fim, coloque aí. Faça sua declaração pública, coloque esse compromisso aí dentro de você e diante de Deus, é claro, sempre é com a permissão dele. Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel. Precisamos continuar essa parte histórica, precisamos fechar essa parte para seguir com o plano, tá? Então deixa aí aberto em 1 Samuel, faremos uma oração e seguiremos. Pai, te louvo, te agradeço por mais uma manhã, para quem está conosco ao vivo, por mais uma oportunidade de entrar nessa sala e compartilhar com essas pessoas a Tua palavra. O Senhor é muito bom, Sua bondade dura para sempre e por isso estamos aqui. Peço a Tua bênção, peço a Tua direção, peço que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração, à nossa mente, nos dê a revelação, a sabedoria e discernimento para interpretarmos as Sagradas Escrituras. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Então vamos seguir. Bom, como nós vamos iniciar um novo livro, então vamos a uma visão panorâmica do que vem pela frente. O que você pode esperar com essa leitura do livro de Samuel? Bom, o livro é de Samuel, Como diz, livro de Samuel. Porém, nós não sabemos ao certo se foi Samuel que escreveu, tá? Na grande maioria, vai contar sobre a vida de Samuel.
Por isso que é o livro de Samuel. Como ele é o personagem principal, então coloca-se aí como no título o livro de Samuel. E pode ser chamado também de o primeiro livro dos reis, porque nós estamos saindo daquele período de apostasia, um período sombrio, onde o povo de Israel estava vivendo sem rei. Lembram o refrão, né, falado pelo narrador de Juízes? O povo tinha até juízes, líderes que governavam sobre eles, mas não tinham rei. E só para você entender o seguinte, o fato de ter um rei determina como a nação ela é organizada. Qual o tipo da organização? Então, quando tem rei, é uma monarquia. Então, o povo ainda não vivia uma monarquia, não tinha um rei. Eles viviam ali na verdade, uma teocracia, né? Porque Deus que conduzia o povo. Vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas assim, são dois livros, né? Primeiro Samuel e segundo Samuel, apesar de acreditar-se que o livro era um só. O livro um só e foi dividido para um melhor entendimento, tá? Originalmente acredita-se que o livro era um só. Bom, estudiosos também acreditam que Samuel ele seja o autor do livro. Por que eu falo estudiosos? Eu não posso dizer a Bíblia, porque a Bíblia não afirma, ela não diz com clareza que foi Samuel quem escreveu. Então eu não posso falar com certeza. Porém, tem indícios. Então, ao estudarmos a Bíblia, estudiosos antigos já dizem que Samuel pode ser um dos responsáveis, porque ele também é atribuído a mais dois profetas. Natã, o profeta Natã e o Gade, se não me engano. Deixa eu ver aqui qual é a referência. Deixa eu colocar aqui minha Bíblia na tela. Vamos ver por que alguns estudos apontam isso. Quais são os indícios? Aqui, um dos indícios está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo... Deixa eu ver se eu deixei grifado aqui. Não, aqui, pronto. 29. Então diz assim, ora, isso está em Crônicas. Então a Bíblia diz que, ora, os atos do rei Davi, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro de Samuel, o vidente, e no livro de Natã, o profeta, e no livro de Gade, o vidente. Então, há aqui um indício de que o livro tenha sido escrito por Samuel, Natã e Gade. Então, pegando esse indício e entendendo o que está escrito em Samuel, a forma de falar, sobre quem fala, a gente vai tendo aí uma ideia de quem teria escrito esse livro. Para você ter uma ideia melhor, por exemplo, 1 Samuel até o capítulo 25 envolve muita coisa de Samuel. Só que aí do capítulo 25 em diante, aí já envolve Natã e Gade. Então, possa ser aí que seja um compilado desses três escritores, esses três autores, Samuel, Natã e Gade. Mas, no Canon, na Bíblia que nós temos, ela atribui aí o título como 1 Samuel e 2 Samuel, tá bom? Só um pouco aí de conhecimento para que vocês fiquem por dentro. Para que vocês fiquem por dentro aí desses fatos históricos, né, sobre o autor, tá? Mas, apesar de ter esses indícios, não há confirmação. Então, é só uma especulação, tá? Vamos olhar dessa forma. Bom, mais um contexto histórico do livro de Samuel é o seguinte. Vamos voltar à história. Então, o povo sai da escravidão do Egito. Moisés é o seu líder. Moisés morre. Josué é o seu líder. Josué morre. Então entra um período onde os juízes
lideram o povo. Até Ruth nós temos esses registros, certo? Agora, a partir do livro de Samuel, vai entrar uma transição daquele período em que nós já lemos, onde o povo era liderado por juízes, não tinha um rei, o narrador sempre fala, e o povo não tinha um rei, eles faziam o que parecia ser certo aos seus próprios olhos, tal. Então, Samuel, ele vai servir de um período de transição, né? Deste tempo onde o povo de Israel vivia sem rei, até o tempo onde aparece o primeiro rei da história, que é Saul, tá? Então, o livro de Juízes descreve aquela repetição, né, aquele ciclo que eu falei para vocês desde a visão panorâmica do livro de Juízes, aquele ciclo, e um ciclo mesmo, porque assim, a sequência era o seguinte: primeiro, o povo peca contra o Senhor e cai na idolatria. Depois, o Senhor levanta inimigos para afligi-los, para que eles reconheçam que precisa de Deus e se volte para Ele. Terceiro, Deus levanta, o povo clama, né, por causa do arrependimento, o povo clama, como nós lemos lá. Os midianitas estavam oprimindo o povo de Deus durante tantos anos, se não me engano 20 anos, e o povo clamou ao Senhor. Terceiro. E quarto, e o Senhor trazia libertação através de um juiz, um líder. Só que aí esse juiz morria. O que acontecia? O povo caía de novo na idolatria. Então esse ciclo se repetiu várias vezes. O povo cai na idolatria, deixa de adorar ao Senhor. Deus envia um inimigo para fazer o povo se voltar para ele. O povo clama ao Senhor, Deus envia um libertador. E assim a coisa segue. E por isso aquele versículo que é um destaque, é um refrão. E naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia ser certo aos seus próprios olhos. Então, esse versículo descreve a maneira apropriada desse período. Olha, apesar de o narrador sempre falar que o povo não tinha um rei, na verdade, não é que o povo precisava de um rei humano, de um sistema de governo monárquico. Não, o povo já tinha um rei, que era Deus, era uma teocracia. O Senhor era o rei deles. Mas o povo abandonava o Senhor, o povo não seguia o Senhor. Por que eu estou falando isso? Hoje, nós entramos novamente, espiritualmente falando, tá? Espiritualmente falando, não estou falando da nação. A nossa nação, por exemplo, não é uma monarquia, né? Como é na Inglaterra, né? Como tem esse sistema de governo na Inglaterra. O nosso não é assim. Nós temos presidente, governadores, senadores, deputados, vereadores e prefeitos. Enfim, é outro sistema, tá? Mas não falando da legislação civil comum, estou falando agora da legislação do povo de Deus, do reino de Deus. Então, Jesus vem e implanta o reino. O reino. Então, nós, povo de Deus, também temos um rei. Também temos um rei. Só que, humanamente falando, não precisamos de um rei para dizer o que nós temos que fazer, porque nós já temos o nosso rei Jesus, que esteve aqui, trouxe a legislação do reino, a constituição do reino, que nós já lemos, que está lá em Mateus 5-7, e é por ela que nós devemos basear a nossa vida. Só que a Bíblia diz que também em nosso tempo aconteceria o que aconteceu no tempo de Juízes, que era um tempo de apostasia, onde o povo se afastava da fé. Em nosso tempo vai acontecer a mesma coisa e já tem acontecido. Muitos hoje estão vivendo como se não tivesse um rei. Muitos hoje estão fazendo aquilo que parece ser certo aos seus próprios olhos. Pessoas que dizem: eu não preciso de igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso de instituição, eu sou desigrejado, eu sou descongregacional, o meu Deus
é o meu vício, o meu Deus é o meu dinheiro, a minha igreja é a minha casa, a minha igreja é a minha família, a minha igreja sou eu, sou livre para pecar e coisas do tipo. As pessoas fazem o que parece ser certo aos próprios olhos dela. Mas qual foi o resultado de tudo isso? Decadência. Qual foi o resultado de tudo isso? Como nós lemos ontem, crise. O povo passou a viver em crise, como foi relatado no livro de Ruth. E, por fim, o resultado de tudo isso é exílio. No final, a gente vai ver que o povo perde o seu território, é exilado e volta a viver escravo. Então, para o nosso tempo, qual é o resultado de tudo isso? Voltar a viver escravos, escravos do pecado. E como salário do pecado, a morte eterna. Bom, estou aqui abrindo bastante para vocês entenderem a importância de lermos esses livros do Velho Testamento e trazer para o Novo, porque é sombra do Novo, né? É muito semelhante o que acontecia no passado com aquilo que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, o livro do profeta Samuel ele vai seguir o registro histórico, caminhando para o fim desse período tempestuoso, né, onde eles viviam sem rei. Então, o propósito do livro ser escrito é para nos mostrar o seguinte: a liderança, como funcionou, a soberania de Deus, as consequências do pecado e o pacto que Deus fez com o homem nesse período. Então, tudo isso está registrado no livro de 1º e 2º Samuel. Então, o pacto que o Senhor fez com o seu povo, as consequências de uma vida de pecado, a soberania de Deus e a liderança. Como ficou essa questão da liderança? Então, 1º Samuel e 2º Samuel, essa visão panorâmica já é para os dois livros, tá? 1º Samuel e 2º Samuel vai nos trazer numerosos exemplos de boa e de má liderança. A gente vai ver que quando os líderes de Israel, os reis de Israel, eles concentravam a sua atenção no Senhor, então eles viam no seu papel de liderança, eles se viam como um instrumento para a glória de Deus. Então eles viam o seguinte: eu sou o rei de Israel, mas eu me submeto ao Senhor. A minha liderança, ela está centrada na palavra do Senhor. O que o Senhor falar, eu obedeço e eu faço. Então, eles eram usados como instrumentos para a glória de Deus. O povo prosperava e o reino crescia. Mas quando esse líder abandonava o Senhor, por exemplo, Saul, que fez o que ele quis, né? Ele não esperou pelo profeta, a gente vai ler isso junto, ele fez o que ele quis. Então, isso resultou em fracasso. Então, quando um rei usa o seu ofício para benefício próprio, para um próprio ganho, para fazer o que dá na cabeça dele, eles fracassavam. A gente vai ver também, por exemplo, através da vida de Eli e de seus filhos, através da vida também de Samuel, essa forma de nos submetermos à vontade de Deus ou não. Porque Eli ele era um profeta do Senhor, alguém ligado diretamente com a vontade de Deus e para passar a vontade de Deus para o povo, enquanto não tinha rei. A partir do momento que tem rei, então é o profeta e rei, os dois seguem juntos. Então, o rei, ele ouve a voz de Deus através do profeta. Só que a gente vai ver também que tinha um mau profeta e tinha um profeta bom. E futuramente, na soma, maus profetas e bons profetas. Então, olhando para a vida do profeta Eli e seus filhos, como eles viviam, e olhando para a vida do profeta Samuel, a gente vai notar uma grande diferença. Olhando para a vida do rei Saul e para a vida do rei Davi, nós também vamos notar uma grande diferença e vamos ver que a gente precisa seguir princípios, né? Princípios. Sermos consistentes nos princípios, porque senão realmente é fracasso. Bom, sobre a soberania de Deus, nós vamos ver no livro de 1º e 2º Samuel que Deus, ele continua sendo soberano.
apesar de ter um rei, ele é o provedor para todos os momentos. Ele vai providenciar uma boa liderança através do profeta Samuel, uma liderança espiritual, que a liderança espiritual dessa época também estava muito ruim, vocês vão entender o que estava acontecendo. Deus provê uma liderança espiritual boa. Depois Deus também vai prover para Israel um rei, o primeiro rei. Apesar de a monarquia não ser a sua perfeita vontade, não era o que Deus queria na verdade, mas Deus permite que esse sistema seja implantado. Então ele provê um rei para Israel e ele vai prover também os recursos necessários para que esses reis e o povo de Israel vençam os inimigos, que os propósitos de Deus se cumpram na vida deles, embora e apesar que muitas vezes o povo também e os líderes iam abandonando ao Senhor. E aí o Senhor continua daquela forma, né? Levantando inimigos para trazer o povo de volta. Bom, a gente vai ver também que o livro fala sobre as consequências do pecado. Deixa eu só dar uma pausinha aqui e tomar uma água, peraí. Por que as consequências do pecado? A gente vai ver que o pecado é levado muito a sério aqui no livro de Samuel, muito a sério mesmo. Por que muito a sério? Porque Samuel, ou o livro de Samuel, ele vai descrever os detalhes das terríveis consequências de um pecado, mesmo quando o pecado era perdoado. Por exemplo, a desobediência de Saul a Deus, ele desobedeceu a Deus, vai resultar em quê? Afastamento do seu filho Jonatas, afastamento de Davi, que ele amava Davi, e por fim vai resultar em sua morte na batalha, por causa do pecado. Um outro pecado relatado aqui no livro de Samuel, o pecado de Davi com Betseba. Apesar do pecado ter sido perdoado, Deus perdoou o pecado de Davi, mas também trouxe consequência. Consequência: o sangue nunca saiu da casa de Davi, ele foi perseguido a sua vida inteira. E houve uma confusão tão grande na casa de Davi, inclusive um incesto. Irmão se deitando com irmão, o próprio filho querendo matar o pai, enfim, consequências terríveis. Então, esse livro é para a gente ler, como diz o ditado, né? De orelha em pé, bem atentos, com a barba de molho, com o coração temeroso. A gente precisa ler o livro também dessa forma, tá? E por fim, algo maravilhoso também que está registrado aqui no livro de Samuel é o pacto. O pacto em relação a Deus e o seu povo. O povo do pacto, o povo pactual, a nação pactual, aquela nação de Abraão, os descendentes de Abraão, que estão crescendo, em alguns momentos se arrastando por causa dos seus erros, mas Deus preservando a nação. Então, em resposta a esse pacto, Deus provedor provê um rei e estabelece um pacto especial com esse rei, Davi. Então ele já tinha um pacto com Abraão e os seus descendentes. Só que como Deus encontra em Davi um homem segundo o seu coração, então Deus vai estabelecer um pacto mais estreito, um relacionamento mais estreito com a casa de Davi. Não foge da casa de Abraão, porque segue a descendência, né? Ele é da tribo de Judá, que é filho de de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então, está ainda na descendência, mas quando chega em Davi, então Deus ele tem algo especial com Davi. Isso é maravilhoso, é muito lindo isso também, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, nesse pacto especial que Deus faz com Davi, Deus fala para Davi que na geração dele, na descendência dele, cumpriria a aliança, né?
através da vida de Cristo. Então, a partir do trono de Davi que se levanta, que é o primeiro trono é Saul, né, que é rei, claro. Davi toma posse, então, a partir do rei Davi, Deus diz: Davi, depois de você nunca vai faltar rei no seu lugar, que seja da sua descendência, em Israel. Preste atenção nisso, em Israel, certo? Porque depois o reino se divide. Mais para frente, você vai ouvir aqui na leitura que o reino se divide. A nação de Israel, que eram aquelas 12 tribos, depois de Davi, depois de Salomão, a gente vai ver que se divide. Eles brigam entre si, eles se afastam do Senhor. Porém, da linhagem de Davi sempre vai ter um rei, sempre vai ter um rei em Jerusalém, na sede principal, sempre vai ter um descendente de Davi, até a chegada de Cristo, que é filho de Davi. Daqui a pouco a gente lê uma referência para falar mais sobre isso também, tá? Sobre a contribuição bíblica do livro de 1º e 2º Samuel para toda a Bíblia, né? A contribuição para toda a Bíblia. Como ele contribui em toda a Bíblia? Ele contribui da seguinte maneira: ele nos mostra como foi essa transição do período em que o povo vivia organizado por tribos e uma teocracia. Deus, através do sacerdócio, conduzia todas as tribos. Então, desse tempo em que o povo vivia de tribos, que era uma teocracia, governados por Deus apenas, e através das leis, né, do primeiro legislador, que foi Moisés, e os profetas e sacerdotes, passa para uma liderança centralizada em um rei, que é aí então a monarquia. Porém, esse rei respondia a Deus. O livro também fala sobre o ministério de Samuel e contribui para toda a Bíblia, porque ele nos apresenta um molde de reestruturação do povo. De que forma consistente o povo deve buscar a Deus. Nós vamos aprender isso também no livro de Samuel. E o governo de Saul também contribui para nós e para toda a Bíblia, porque registra os perigos que há em reclamarmos a Deus para sermos dirigidos do nosso jeito ou conduzidos do nosso jeito. O povo vinha sendo conduzido por Deus, dirigido por Deus, e o povo reclama. Os israelitas, eles vão chegar no profeta e vão falar: olha, a gente quer um rei semelhante às outras nações. Todas as nações não têm um rei. O rei de Og, que nós vencemos, o rei de Moabe, enfim, a gente já leu na história isso, né? Todos os reis que foram vencidos, por que só a gente não tem rei? Então nós queremos um rei, a gente quer ser liderado assim. Não era essa a vontade de Deus, mas Deus permite. Fiquem atentos nisso. Fiquem atentos nisso. Apesar do Senhor ser soberano e a vontade dele sempre está acima de tudo, existem coisas que fazem parte da vontade permissiva de Deus. E a gente tem que se atentar a isso, porque muitas vezes podemos cair nisso, nessa vontade permissiva de Deus, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, por murmuração, por reclamação, por querer do nosso jeito. Enfim, vamos amadurecendo isso na leitura da Bíblia, você vai aprendendo mais sobre isso. E o livro de Samuel contribui para isso, porque a gente vê que é muito perigoso. É muito perigoso querer fazer a coisa do nosso jeito. No final, porque eles obtiveram aquilo que eles pediram, eles vão pagar um preço terrível. E a vida de Saul serve de advertência para se confiar no tempo de Deus e nas provisões de Deus. É uma advertência severa para nós. Já o governo de Davi vai dar testemunho das obras maravilhosas que o Senhor pode fazer e quer fazer por intermédio de uma vida entregue a Ele, quando a pessoa confia totalmente nele. O segundo rei de Israel, Davi, ele foi escolhido pelo próprio Deus e não porque o povo pediu. Aí é Deus que escolhe, aí é Deus que realmente provê pela sua vontade soberana um homem segundo o coração dele. Aí a narrativa da vida de Davi
mostra que ele era uma pessoa bem consciente da bênção de Deus, e bem consciente que ele tinha um coração sensível das coisas de Deus. Ele tinha uma sensibilidade muito profunda em querer que a vontade de Deus fosse feita acima de tudo. E as gerações futuras serão abençoadas por causa da vida de Davi. A gente vê o profeta Isaías falando sobre isso. Deixa eu abrir aqui essa referência, vale a pena. Isaías capítulo 37. Versículo, deixa eu ver se eu deixei grifado aqui já, 35, ó. Diz assim: porque eu defenderei esta cidade para salvá-la por amor de mim mesmo e por amor de meu servo Davi. Então isso aqui são gerações futuras. Davi já morreu. Isaías está falando de um povo que tinha abandonado o Senhor. E Deus está falando, olha, por amor a mim e por amor a Davi, meu servo, que eu vou defender essa cidade. Porque se não fosse por amor a mim, a minha palavra, o que eu já tinha prometido para esse povo, e se não fosse por amor a Davi, meu servo, seriam destruídos. Então a gente vê que as gerações futuras são abençoadas também por causa de Davi. Deus, ele fez um pacto especial com Davi. Ele escolhe Davi, a gente vai ler isso juntos, e ele cumpre esse pacto especial de uma forma suprema em Cristo, como sendo o filho de Davi. Isso está lá em Lucas, nós já lemos, mas vamos repetir a leitura aqui, né, para refrescar a nossa memória. Lucas capítulo 1, versículo 32 diz: com o nascimento de Jesus, há esse relato. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então, o plano de Deus era esse. Já que o povo precisa de um rei, e os reis se corrompem, então eu preciso enviar um rei que não se corrompa. Os reis morrem, depois que morrem o povo me abandona de novo, preciso enviar um rei que não morra, ou pelo menos que morra e ressuscite. E ele envia Jesus para resolver esse problema. E o outro problema de sacerdócio também, porque Jesus também é sacerdote. Outro problema de profeta também, porque Jesus também foi um profeta. E um outro problema no que diz respeito a cordeiro que paga pelo pecado também, porque Cristo morre como um cordeiro pelo pecado. Então a totalidade da obra de Deus se completa em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Honestamente, você está crescendo em conhecimento com essa leitura, com a leitura desse ano? Poucas pessoas, mas tive, que mandaram mensagem falando o seguinte: ah, pastor, quando o senhor sai de um livro e vai para outro, de outra parte da Bíblia, é ruim para mim, eu me perco e eu até desanimo. Porque a gente estava lá, por exemplo, no Novo Testamento, as cartas apostólicas, nossa, e o assunto é muito interessante, porque fala do falso profeta, do falso ensino, daquelas coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Aquilo é tão empolgante, aí daqui a pouco vai lá para Velho Testamento, aí quebra o clima, fico chateada, me perco. Mas vocês estão entendendo que é preciso fazer sentido? Como que a gente vai falar da obra de Cristo em Cristo se não entendermos qual obra era essa, o que vinha acontecendo? Então existem coisas que a gente lê lá no Novo Testamento que, se você não souber, não tiver pelo menos um pouco de conhecimento do Velho, não vai fazer sentido, a coisa não vai encaixar. Quando fala assim, o véu rasgou, mas que véu era esse? Por que tinha um véu? Quando eu falar para você, olha, não se unge mais
sacerdote, pastor, bispo, presbítero, não precisa derramar óleo na cabeça desse povo. Você não vai entender, porque peraí, como não precisa derramar? Aonde está escrito isso? Aí a gente já passou por essa leitura. E aí a gente vê no Novo Testamento que isso não acontece em tempo algum. A gente vai ler junto que no Velho Testamento foi dito que o óleo da unção era para ungir apenas os sacerdotes e quem fosse trabalhar no tabernáculo. A partir do momento que não existe mais a necessidade de tabernáculo, também não existe mais a necessidade de óleo para isso, tá? E como que os apóstolos separavam presbíteros? Impondo as mãos, não derramava óleo. Aí as coisas vão fazendo sentido. Então, falar de uma forma solta, eu falei no ano passado sobre a unção com óleo, meu Deus do céu, deu o que falar. Deu muito o que falar, porque as pessoas não tinham esse entendimento completo. Tem 3 aulas que falam sobre o óleo na plataforma Renovação da Mente. 3 para você ter uma ideia. É muita coisa para poder desmistificar e trazer um entendimento correto. Até que ponto poderia-se, entre aspas, usar o óleo? E em que ponto não deve, chegando a ser um pecado o uso. Pecar era raro alvo, tá? Chegando a ser um erro usar. Usar o uso, não, desculpe, usar o óleo. Tá fazendo sentido para você? Vocês estão entendendo? Comente alguma coisa aí, por favor. Coloque nos comentários. Tá fazendo sentido esse passeio, essas conexões entre um livro e outro? Porque foi o nosso combinado no início do ano, para poder entender os textos. Coloque aí, por gentileza. E fiquem tranquilos, tá? Que vocês vão ter acesso também. Eu vou dar a oportunidade para que vocês acessem essas aulas, acessem a plataforma. Especificamente essa aula aí sobre o óleo, inclusive, mais para frente aí para uma introdução na plataforma, eu vou dar acesso a todos. Para essa aula, eu vou dar acesso a todos. A todos, tá? Enfim, mais para frente a gente fala um pouco mais sobre isso. Então entendemos que as gerações futuras foram abençoadas também por causa de Davi. Tá? No entanto, as consequências do pecado de Davi também servem de advertência. Se por um lado, o homem segundo o coração de Deus nos ensina que termos a sensibilidade a fazer a vontade de Deus é uma coisa muito boa e pode abençoar as gerações futuras, a saber, os nossos filhos, também, por outro lado, a gente tem que pensar bastante antes de pecar, porque as consequências de um pecado é terrível e isso também pode prejudicar a nossa família. A atração pelo pecado, né? Davi, ele foi atraído pelo pecado e por experimentar essa atração pelo pecado, não isentou de Deus imputar sobre ele as consequências do pecado, apesar de ser perdoado. Serei perdoado dos meus pecados? Sim, se forem confessados e deixados. Deus é fiel e justo para perdoar, é o que diz a Bíblia. Serei inocentado, isentado da culpa, da consequência? Não há garantia disso. Não há garantia. Pode ter consequências e consequências terríveis, tá bom? Então essa foi a visão panorâmica do livro de 1º e 2º Samuel. Vamos fazer uma leitura dos 2 primeiros capítulos, lendo uma história narrativa, não há muito o que interpretar, não há questões, não há debates, não há muita dificuldade, então a gente vai fazer uma leitura mais dinâmica, tá bom? Do 1º e 2º capítulo de Samuel. Tá? Samuel, deixa eu abrir aqui. No meu aplicativo também tem uma introduçãozinha que vale a pena a gente ler. Seguiremos. Os livros de 1º e 2º Samuel destacam um importante período de transição na história de Israel. No início de 1º Samuel, Israel é uma liga tribal. Lembra que eu falei para vocês? Estavam ligados por tribos, eram 12 tribos, uma liga tribal frouxamente organizada sob uma fraca liderança espiritual. No entanto, Deus deu continuidade aos seus planos para o seu povo ao levantar Samuel para liderar Israel em sua transição de uma teocracia para uma monarquia. O reinado de Saul constitui o restante de 1º Samuel.
enquanto o reinado de Davi é, em grande medida, o foco de 2 Samuel. 1 Samuel vai falar mais sobre Samuel mesmo, que era uma liderança espiritual, e o livro de 2 Samuel vai falar mais sobre o reinado de Davi. Então vamos ao capítulo 1. Depois eu vejo aí, tá? Os comentários dos demais, talvez até coloque alguns no finalzinho. Ora, havia certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, um efrateu. E ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana, e o nome de outra, Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Então, veja como é importante já termos passado pelos livros de Moisés. Nós entendemos ao ler, pelo menos eu entendo isso de forma clara, e eu acredito que muitos também. Quando eu leio aqui, esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor em Siló. Por quê? Por que ele saía da sua cidade e subia para adorar ao Senhor em Siló? Primeiro, porque nós já lemos que a tenda do encontro, nesse período, estava em Siló. Enquanto o povo era vagante, a tenda era armada e desarmada em vários lugares. Antes de Moisés morrer, ele falou: vocês vão ter um lugar para o tabernáculo ficar. Vocês vão dividir a terra, cada um vai ter uma porção. A tribo de Levi não vai ter uma porção, porque a porção deles é o Senhor, mas eles terão uma parte também doada por vocês. Ali eles vão colocar o tabernáculo e ali será a tenda do encontro. De ano em ano, toda a nação deverá ir para a tenda do encontro, para adorar o Senhor, para sacrificar. E esses encontros, eles eram devido às festas, lembram? A festa das primícias, a festa das 70 semanas, enfim. Então é muito provável que essa aqui era uma dessas festas, que de ano em ano ele... E isso acontece até o tempo de Jesus. Nós vemos que no tempo de Jesus, Jesus também ia para Jerusalém nesses períodos. Prova disso é que a prisão e morte de Jesus acontece na festa das semanas, que se inicia na Páscoa e termina no dia de Pentecostes. Quanto conhecimento, hein? Quanto conhecimento vocês estão recebendo na leitura desse ano. Então, quando a gente lê isso, tá mais claro na nossa mente. Por isso que eu falo, eu não preciso nem ficar parando para interpretar, porque as leituras anteriores já estão trazendo esse conhecimento. Então, vocês já sabem por que esse homem subia de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor. E os 2 filhos de Eli, ele era o sacerdote em atividade da época, o ungido da época. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. Então, Eli e os seus filhos eram sacerdotes, assim como Arão e seus filhos. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos dela porções. Mas para Ana, ele dava uma porção digna, ele dava mais, ele dava o dobro. Pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana se levantou, depois de eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se num assento junto a uma coluna do templo do Senhor, e ela estava em amargura de alma,
e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino. Gente, veja como era um voto. Veja como era um voto. Não era troca, não era barganha, não era o senhor tem que fazer, não era tomar lá da cá, não era eu vou fazer isso, o senhor tem que me dar aquilo. Não, olha só, se o Senhor quiser, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor não se esquecer de mim, se o Senhor desejar conceder à tua serva um menino, então darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Vocês já sabem que tipo de voto é esse. E sucedeu o quê? Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ora, Ana falava em seu coração. Somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso, Eli pensou que ela estava ébria, bêbada, né? O contrário de sóbria, ébria. E Eli disse a ela: Por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial. Vocês já sabem que essa expressão filha de Belial era uma expressão usada para falar de pessoas ruins, né? Pessoas más. Os filhos de Belial, aqueles que estavam fazendo o que era mal, e muitas vezes mal diante do Senhor. Essa expressão vai ser usada muitas vezes na Bíblia. A primeira vez que ela apareceu, eu já disse isso para vocês e mandei anotado. Bom, então ela falou: não consideres a tua serva como uma filha de Belial, pois a profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E ela disse: que a tua serva ache graça à tua vista. Assim, a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. E eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram o Senhor e retornaram. E chegaram à sua casa em Ramá. Eucana Eucana conheceu a Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Conhecer, entrar a ela, vocês já sabem, né? É uma forma adulta de falar, né? Sobre uma vida íntima a dois. Portanto, sucedeu o quê? Quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Samuel, dizendo: porque eu o pedi ao Senhor. E o homem Eucana e toda a sua casa subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o seu voto. Porém Ana não subiu, pois ela disse ao seu marido: não subirei até que o menino esteja desmamado, e então eu o trarei para que ele possa aparecer diante do Senhor e lá habitar para sempre. E Eucana, o seu marido, disse-lhe: faz o que te parecer bem. Espera até que o tenhas desmamado. Somente o Senhor estabeleça a sua palavra. Assim, a mulher ficou e amamentou seu filho até que o desmamou. E quando ela já o tinha desmamado, ela o fez subir consigo, com 3 novilhos, e um éfa de farinha e uma garrafa de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló, e a sua criança era pequena. Espero que vocês também já entendam que esses materiais eram usados para tipos de oferta, né? Quando ela leva uma garrafa de vinho, não era para ela beber, era para derramar por libação sobre um dos novilhos, né? Você vê que o texto fala que ela está levando 3 novilhos. Um desses era o apresentado do sacrifício anual, com certeza, né? Porque isso teria que ser feito. O outro, provavelmente, por gratidão. E o terceiro, por fazer um voto, né? Ela ia cumprir um voto. Então, derramava-se uma libação. Às vezes o vinho, às vezes o azeite. Isso tudo está em Levíticos, nós já lemos isso juntos. Versículo 25. E eles mataram um novilho,
um novilho. Então, um dos 3 foi morto para esse fim. E eles mataram um novilho e trouxeram a criança até Eli. E ela disse: ó meu senhor, como vive a tua alma, meu senhor, sou eu, a mulher que aqui se pôs em pé diante de ti orando ao Senhor. Por esta criança eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição que a ele eu fiz. Portanto, eu também concedi ao Senhor, enquanto viver. Ou concedi, desculpe. Portanto, eu também o concedi ao Senhor, enquanto viver. Ele será emprestado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Capítulo 2. E Ana orou e disse: meu coração exulta no Senhor, meu chifre é exaltado no Senhor. Esse meu chifre é exaltado, anote aí na sua Bíblia. Faz tempo que eu não faço isso, né? Mas é porque se eu ficar fazendo demora muito. Mas vale a pena eu fazer, talvez tenha gente nova. Quando for alguma coisa que você viu que é interessante, uma palavra de difícil entendimento e eu falar aqui, tudo bem que depois eu envio a anotação no PDF, mas na sua Bíblia você pega e grifa. Ó, vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, grifa essa expressão: meu chifre é exaltado no Senhor. Vou grifar aqui, ó. Meu chifre é exaltado no Senhor. Desculpa, me perdoe falar assim dessa forma tão chula, mas só para entender, né? Porque hoje em dia tem uma forma pejorativa de falar de chifre, né? Aí a gente está falando de Ana, que era casado com um homem que tem 2 mulheres e uma mulher afrontava ela. Então, o meu chifre é exaltado no Senhor. Talvez até é possível que alguém pense, né, que ela está falando do chifre de forma pejorativa. Não. Quando ela fala o meu chifre é exaltado no Senhor, essa forma de falar naquela época falava sobre a força. A minha força é exaltada no Senhor. A gente vai ver isso mais vezes na Bíblia. É a primeira vez que estamos lendo juntos, por isso eu estou trazendo para você a interpretação correta, tá? Então, anote aí do ladinho. Chifre exaltado. Aí você coloca assim do lado, ó. 1 Samuel 2, versículo 1. Igual. Força exaltada. Então você grifou, meu chifre é exaltado, do lado você coloca a interpretação. Força exaltada. Por que força exaltada? A gente vive um período aqui que a agricultura era muito forte e evidenciada, né? Então, quando se fala sobre o chifre exaltado, fala sobre um animal imponente, né? Com a cabeça levantada. Então, meu chifre será exaltado no Senhor. Ela estava falando que a força dela foi exaltada no Senhor. Minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, quer dizer, agora eu posso falar, né, diante dos meus inimigos, porque eu exulto na tua salvação. Não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum outro além de ti, tampouco há uma rocha como o nosso Deus. Não falheis mais com tamanha soberba, não deixeis que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento e por ele as ações são medidas. Os arcos dos homens poderosos são quebrados e os que são pisoteados são cingidos com vigor. Os que estavam fartos alargam-se a si mesmos por pão e os que estavam famintos cessaram, de modo que a estéril deu à luz 7. E aquela que tem muitos filhos é enfraquecida. O Senhor mata e faz viver. Ele faz descer ao sepulcro e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Ele traz abaixo e exalta. Faz sentido para você esse versículo? Ou você é um daqueles que não aceito? Com Deus é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, né? Como diz a canção. Não, com Deus não é só vitória. E é Ele que faz exaltar, mas também pode diminuir. Deus é soberano. Não há outro como o nosso Deus. Ele é soberano. Ele conhece tempos e medidas.
Isso é muito importante. Versículo 8. Ele ergue do pó e levanta o mendigo do monte de estrume para colocá-lo entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória, pois os pilares da terra são do Senhor, e ele estabeleceu o mundo sobre eles. Ele guardará os pés dos seus santos, e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Pela força nenhum homem prevalecerá. Não é pela força. Os adversários do Senhor serão quebrados em pedaços. Do céu ele trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o chifre do seu ungido. E Eucana foi a Ramá para sua casa e a criança ministrava ao Senhor diante de Eli, o sacerdote. Ponto. Vamos fazer mais uma declaração pública aqui. Assim como Ana, vamos declarar que não há ninguém como nosso Deus. Então coloque aqui, ó, faça uma declaração pública aí. Ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Deixa registrado aí para nações, para gerações futuras que estarão lendo. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. És tu, Senhor, que exalta, mas também faz cair, enriquece, mas também faz empobrecer. E qual o segredo, então, para ser exaltado ou crescer? É não confiar na própria força. Na força ninguém vai chegar lá. Na própria força ninguém vai chegar lá. É Ele que exalta o nosso chifre, a nossa força. E ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. Vamos finalizar aqui a leitura. Então, Eucana foi a Ramá para a sua casa e a criança ministrava ao Senhor diante de Eli, o sacerdote. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Quando se fala filhos de Belial, quer dizer o quê? Maus. Faziam o que era mal. Eles não conheciam o Senhor. E o costume dos sacerdotes com o povo era que, olha o costume deles qual era. O costume era que, quando qualquer homem oferecesse sacrifício, o servo do sacerdote vinha, enquanto a carne estava em fervura, com um gancho para as carnes de 3 dentes em sua mão. E ele o lançava na panela, ou tacho, ou caldeirão, ou pote. Tudo o que o gancho de carne trazia para o alto, o sacerdote tomava para si. Assim faziam em Siló a todos os israelitas que iam para lá. Olha o que eles estavam fazendo. Quando as pessoas iam para sacrificar, então a ordem era aos servos daqueles sacerdotes, filhos de Eli, pegar um gancho com três dentes e garfar. Pega daquela carne que está sendo oferecida ao Senhor, pega um gancho e garfa o que sair de carne, né? Levanta assim para o alto, traz para mim. Olha o que eles estavam fazendo. Sendo que eles já tinham uma porção determinada do que eles poderiam comer. A gente já passou por essa leitura, você já sabe como funciona. Mas eles queriam ostentar. A Bíblia vai falar, desculpe a palavra, tá, gente? Com todo respeito, não é gordofobia, por gentileza, mas a Bíblia vai dizer que eles só queriam ficar gordos. É só o que eles queriam. Então eles garfavam a oferta das pessoas. Qualquer semelhança com o que acontece hoje não é coincidência. A Bíblia é atemporal e ela fala do que está acontecendo em todos os tempos. Hoje, tem muitos filhos de Belial garfando as ofertas do povo. O povo entrega a oferta na salva, não sei se na sua igreja chama salva, no alforge, no gasofilaço, no ofertório, a forma que colhe as ofertas aí. E os filhos de Belial
vão lá e garfam as ofertas do povo, além daquilo que seria determinado pela Assembleia, porque quem vive do Evangelho, quem prega o Evangelho é a ordem do Senhor que viva do Evangelho. 1 Coríntios 9, nós já lemos isso. Mas não é assim, né? Tem muitos que fazem isso. Filhos de Belial. É o que eles estavam fazendo. Também antes de eles queimarem a gordura, porque primeiro, vocês se lembram que lá em Levíticos diz que primeiro tinha que queimar a gordura ao Senhor? Antes de eles queimarem a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá a carne para o sacerdote assar, pois ele não terá carne mal cozida de ti, porém crua. O sacerdote não quer carne mal cozida, não. O sacerdote quer carne crua. Para quê? Para estocar, para armazenar. Porque a ordem do Senhor era: meu Deus do céu, eu sei que isso aqui está demorado, mas eu preciso falar com responsabilidade. Qual era a ordem do Senhor? Apresente a oferta, deixa queimar. Uma parte será movida. E lá fala, a parte do peito, tal parte. O sacerdote vai chamar a sua família e comer daquilo diariamente. E Deus provê, não vai deixar faltar. Mas o que eles estavam fazendo? Quero estocar. Não quero carne mal queimada, não. Primeiro me dá a carne crua, deixa que eu depois coloco aí para assar. Que coisa terrível. E se algum homem dissesse, olha só, e se qualquer homem lhe dissesse que não falhem em queimar a gordura neste momento, ou seja, não, queime nesse momento, e depois toma tudo quanto desejar a tua alma, ele então responder-lhe-ia: não, mas tu me darás agora, senão toma-la-ei à força. Lobos, né? Que arrancam a força. Versículo 17. Por isso, o pecado dos jovens era muito grande diante do Senhor, pois os homens abominavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava diante do Senhor sendo criança, cingido com um éfode de linho. Samuel, sabem quem é? Filho de Ana, consagrado ao Senhor, já ministrava, de criança já ministrava, vai vendo. Ademais, a sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e lhe trazia de ano em ano. Olha que legal, né? A mãe tinha lá o menino servindo ao Senhor, de ano em ano ela ia, levava uma túnica para ele. Quando ela subia com seu marido para oferecer o sacrifício anual, e Eli abençoava Eucana e sua esposa e dizia: que o Senhor te dê semente desta mulher pelo empréstimo que é emprestado ao Senhor. Quer dizer, pelo que ela fez, né? Ela emprestou, modo de dizer, o filho ao Senhor, está aqui me servindo, que Deus te abençoe, Eucana, que vocês tenham mais filhos. E eles seguiam para sua própria casa. E o Senhor visitou Ana, de modo que ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ora, ele era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel. Ele sabia o que os seus filhos estavam fazendo e como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. Filhos de Belial. Além de garfarem as ofertas do povo, além de forçarem as pessoas a dar algo, ainda se deitavam com as mulheres que iam para o tabernáculo. Há muitos filhos de Belial nos dias de hoje também. Versículo 23. E ele lhe disse: por que fazeis vós tais coisas? Então o pai chama os filhos para uma conversa. Por que fazeis vós tais coisas? Pois ouço de todo esse povo sobre o vosso mau proceder. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis com o povo do Senhor, vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Se um homem pecar contra o outro, o juízo julgará.
Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atenderam à voz do seu pai, porque o Senhor os mataria. E o menino Samuel cresceu e tinha o favor tanto do Senhor como também dos homens. Então veja, Eli chama os filhos para uma conversa, mas não repreende. Dá um alerta. Olha, o que vocês estão fazendo não é legal, não está certo, vocês estão pecando contra o Senhor. Quem vai perdoar vocês? O que um pai responsável e sacerdote deveria fazer com filhos que estão em pecado, em exercício do pecado? O que eles deveriam aplicar? Nos dias de hoje, meus amigos leitores, o que se deve aplicar a um pecador na igreja? Coloque a palavra em uma palavra só. Já falei muito sobre isso aqui. Não é que ele vai ser expulso da igreja. Claro que não. Ele vai ser cuidado. Mas o que tem que aplicar? Especialmente a um oficial que pecou. Tem que passar a mão na cabeça? Está deitando com as mulheres que vão até o tabernáculo. O templo. É o que eles estavam fazendo. Nos dias de hoje, está deitando com as mulheres. O que tem que fazer? Chamar e falar, isso que você está fazendo não é legal? E tudo bem? Está garfando, está ostentando, está luxando com as ofertas. O que tem que fazer? Só chamar e ter uma conversa assim, de pai para filho, igual ele teve? O que tem que fazer? Exato, Rosalina, disciplina. Exato, Wanda, disciplina. Ele tem que ser disciplinado. Disciplina, tem que ir para a disciplina. Ele tem que ser exortado, ele tem que ser confrontado. A punição não é a punição para o mal, mas é para a disciplina. Eli não fez isso. E o que aconteceu? Versículo 27. E veio um homem de Deus até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não apareci eu claramente à casa de teu pai, quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para ofertar sobre meu altar, para queimar incenso, para vestir um éfode diante de mim. Eu dei à casa de teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel feitas pelo fogo. Todas as ofertas passam pelo fogo primeiro, depois podem ser de vocês. Isso já está determinado. Mas não é o que estava acontecendo. Por que chutais o meu sacrifício e a minha oferta, que tenho ordenado em minha habitação, e honras os teus filhos acima de mim, para fazer-vos gordos com a principal de todas as ofertas de Israel do meu povo? Está vendo o que eu falei? Por isso, o Senhor Deus de Israel diz: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveriam andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: esteja isso longe de mim, pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, e não haverá sequer um velho na tua casa. Deixa eu fazer uma nota aqui. Só um instante. 1 Samuel 30. Versículo 32. E tu verás um inimigo na minha habitação, e em toda a riqueza que Deus dará a Israel, e não haverá um velho sequer na tua casa para sempre. E o teu homem, a quem não cortarei do meu altar, será para consumir os teus olhos e para afligir o teu coração. E todo o incremento da tua casa morrerá na flor da idade. Gente, isso aqui a gente vai entender no decorrer da leitura. Isso aqui é uma profecia, a gente vai ver ela se cumprindo, tá? Desse jeito. E isso será um sinal para ti, que sobrevirá aos teus 2 filhos, sobre Ofne e Finéias. Em um dia ambos morrerão.
eu levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará de acordo com aquilo que está em meu coração e na minha mente, e para ele edificarei uma casa segura, e ele andará diante do meu ungido para sempre. E sucederá que todo aquele que for deixado na tua casa virá e se agachará diante dele por um pedaço de prata e um bocado de pão, e dirá: põe-me, rogo-te, em um dos ofícios dos sacerdotes, para que eu possa comer um pedaço de pão. Bom, encerra por aqui a leitura de hoje. Então, Deus não se agradou da postura de Eli, porque ele não repreendeu os seus filhos e cortou toda a descendência de Eli do sacerdócio. Era para seguir daquela forma, né? Veio vindo. Filhos de Arão, filhos de Eliúbe, se não me engano, aí vai Elinadab, tal. Agora, porque você fez isso, vai levantar outro sacerdote no seu lugar, que no caso vai ser o menino Samuel, que cresceu. Tá certo? Bom, gente, a gente encerra por aqui a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua, tá bom? Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.